emoções. Tem chegado só notícias de derrotas e desilusões. Parece até que Deus te esqueceu. Não enxerga mais a luz no fim do túnel. Mas quero te dizer que o silêncio do Senhor não é sinal que Ele te deixou. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando. No silêncio Ele está te guiando. Não vai te deixar. No silêncio Ele prova tua fé. Saiba que contigo é no silêncio Ele vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar. No silêncio o teu pranto vai cessar. No silêncio tem que adorar pra teu milagre chegar. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando. No silêncio Ele está te guiando. Não vai te deixar. No silêncio Ele prova tua fé. Saiba que contigo é no silêncio Ele vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar. O teu pranto vai cessar. No silêncio tem que adorar pra teu milagre chegar. Ele prova tua fé. Saiba que contigo é no silêncio Deus vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar. O teu pranto vai cessar. No silêncio tem que adorar pra teu milagre chegar. Pra teu milagre chegar. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Vamos se colocar de pé, fazer uma última oração para recebermos, aleluia, a serra do Senhor que estará trazendo a mensagem nesta noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está no céu, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, se colocamos diante da tua presença neste momento, para clamarmos a Deus pela tua misericórdia e pedirmos ao Senhor, meu Deus, que continue falando conosco através da tua palavra nesta noite. Ó Pai querido, o Senhor conhece cada vida, cada coração, conhece a necessidade de cada um dos teus filhos. Eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor entre com a providência, Pai querido, nos lares, nas famílias, visita, Pai querido, a família de cada irmão, eu tenho certeza, meu Deus,
que o desejo de cada um é contemplarmos a família caminhando na tua presença. Então eu te peço, ó Pai, que o Senhor entre com salvação, alcançando vidas, quebrando, ó Pai, as correntes, quebrando as cadeias do inimigo, que tem impedido, ó Pai querido, as almas se chegarem a ti. Mas o Senhor tem o poder, ó Pai querido, para quebrar, meu Pai, todas as obras de impedimento e entrar com salvação sobre esta vida. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e louvar a Deus, irmãos, por mais essa oportunidade. Bom seria ouvir, né? Mas o Senhor sabe como trabalha em nós. E o Senhor está falando conosco nessa noite. Amém? Quero que você abra sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. É inevitável, irmão, sempre que é culto de missão, a gente não se sentir envergonhados, na verdade. Porque automaticamente a gente se pergunta que tipo de missionário nós somos, ou o que estamos fazendo em prol da causa, em prol do reino. E ouvindo o irmão Jefferson falar, mesmo que a gente não queira, a gente se cobra. É automático, porque nós sabemos que podemos fazer alguma coisa. Nós sabemos que nós temos a legalidade, temos a liberdade de poder fazer alguma coisa. Mas nós estamos de fato embolados com o negócio dessa vida. E este embolo nos faz tornar-se ingratos com o nosso Deus. E nos faz, irmãos, refletir. Se o Senhor nos chamar hoje, o que a gente apresenta para o Senhor? O que a gente diz para o Senhor? Ou que desculpas usamos para o Senhor? Nós não temos, porque Ele nos conhece por dentro e por fora. E quando o Senhor falara comigo sobre esse texto, no meu coração ardia o desejo, como uma chama que queima, de se preparar para encontrar com o Senhor. Nós estamos nos preparando para tanta coisa, né? A gente passa horas se preparando na mente, no travesseiro, pensando no futuro, nos nossos sonhos, no nosso projeto. E raramente nós paramos para pensar como é o preparo, né, presbítero Cícero, que é para encontrar com o Senhor. 4, Amós 4, e o 12 vai dizer assim: portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Porque é Ele que forma os montes, cria o vento, declara ao homem qual é o seu pensamento. O que faz da manhã trevas, pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos, esse é o seu nome. Amém, irmãos? Podeis vos assentar, exaltando o nome do Senhor Jesus. Quando a gente fala de preparo, irmãos, a gente vai falar sobre uma reação nossa. Se nós vamos nos preparar para uma festa de casamento, ainda que nós não somos os noivos, nós ficamos com aquilo pensando, né? Sempre, eu preciso me preparar, e a gente pensa na roupa, no calçado, no cabelo, né? A gente que é mulher, e a gente, naquele mês, a gente economiza, a gente cria um momento para pensar nisso. E aqui, irmãos, eu vejo Amós chamando a atenção de Israel. Ele diz: olha, Israel, se prepara, porque vai haver um encontro com o Senhor. Nos levando, irmãos, a Mateus 25, ali nós vamos encontrar um texto que hoje falou muito ao meu coração. O Senhor ali vai nos contar uma parábola de 10 pessoas, 10 moças, 10 virgens, que estavam conscientes da vinda do noivo. Elas sabiam que
a qualquer momento o noivo ia chegar e que ele vinha para levá-las bodas, mas que precisava de esperar, Ronaldo, o noivo com as suas lamparinas acesas. E isso, se nós formos, irmãos, aprofundar sobre isso, lamparina acesa, ela vai falar de ambiente claro, onde tudo é visível. Na escuridão a gente não vê muita coisa. E eu pensando nisso, eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, quantas vezes nós estamos com as nossas lamparinas apagadas? Aquelas moças, irmãos, tinham sido convidadas para o mesmo encontro. E todas eram noivas. E todas sabiam da sua chegada. E o Espírito Santo do Senhor falara comigo aqui neste culto, de uma forma tão especial. Quantos de nós estamos adormecidos sem reserva? Dormimos, pegamos no sono, estamos cansados e não paramos para pensar nesse assunto de se preparar. O cansaço físico e emocional, ele adormece. Hoje eu fui tomar banho com o pastor e falei: amor, como eu sou tola. Por que que eu fui trabalhar hoje? Por que que eu não fiquei descansando? Eu estou tão cansada. Mas quando eu pensei nessa hipótese, eu já tinha trabalhado o tempo todo. Passou o domingo, agora só domingo que vem se eu for inteligente. E hoje também, irmãos, algo me chamou a atenção. O pastor chegou da visita e olhou para mim. Eu fui para a sala com ele, sentei no sofá e ele disse assim: amor, por que que a gente é ingrato? Dá uma olhada aqui para nossa casa. Dá uma olhada aqui para esse sofá gostoso. Comimos bem hoje, maravilha. Por que que a gente passa dias triste, reclamando da venda que foi baixa? Irmãos, e eu dei uma olhada para ele e de repente parece que me bateu uma vergonha que queimou o meu rosto. Sabe no que eu pensei? Se eu tivesse no estágio desse homem, jamais eu ia chegar num pensamento desse. Eu ia estar pecando, e eu não tenho dúvida, irmão. Toda hora que eu olho para o pastor, sem saber que hora que vai tirar esse gesso, eu falo para o Senhor: meu Deus, ainda bem que não é eu. Por quê, irmãos? Porque nós estamos embaraçados. Por quê, irmãos? Porque nós queremos algo que tranquilize a nossa carne, que nos deixe tranquilo no lugar que nós fomos convocados para ser soldado e estar pronto para a guerra. E aí eu me pergunto: será que a gente é crente tolo ou a gente é crente sábio? E esperando sempre um tempo para a gente melhorar. Já prestaram atenção nisso? A gente espera para ser fiel amanhã, a gente espera para ser moldado amanhã, e a gente não entende, aleluia, que o tempo de preparação para morar com Jesus, a nós consciente, é só hoje. Por que, missionária? Porque ele falou que amanhã nós não sabemos se vai existir. A gente pode ir para casa e o Senhor nos chamar hoje. E você já viu como a gente acha impossível o Senhor nos chamar hoje? Ontem a minha prima ali de Ponta Porã mandou uma mensagem que o irmão dela, o irmão da Tatiane, teve um infarto fulminante. 42 anos, eletricista, Ronaldo, disse que pegou o diploma tem 2 meses. E eu disse para a Tati: minha filha, e ele tinha problema de coração? Ela disse: nem de pressão, não tinha problema nenhum. E era um dos homens mais felizes que eu já conheci. O que foi? Não sei. Infartou no meio da cozinha. E morreu. Mas a gente, irmãos, e mesmo como crente, sabendo que se esse momento chegar e nós não estivermos preparados, nós vamos ficar. Não haverá um encontro tão almejado. Você passa 20, 30, 40 anos na igreja e de repente o fôlego de vida foi tomado e o encontro não existe mais.
entender. Nós precisamos entender. Eu coloquei aqui como necessidade de preparo, presbítero Elias. Entender que sem espiritualidade, irmãos, a gente tem que largar de ser besta. Sem ser espiritual, a gente não entende as coisas espirituais. Acho que foi na escola que foi dito hoje. Sem nós estarmos numa dimensão espiritual, a gente não entende. O irmão Jefferson aqui pronunciou sobre não valorizarmos a Deus. Se a gente estiver na carne, a gente vai falar: o que o irmão Jefferson está pensando? Se eu cheguei aqui, eu sou crente, uai, está falando do quê? Por quê, irmãos? Porque no mundo carnal, tudo aquilo que nos afronta, nos irrita, nos incomoda. No mundo espiritual, a gente vai dizer: ai, ouvi o que diz o Senhor à igreja. O lugar onde uma folha de uma Bíblia vale mais do que qualquer coisa. Eu tenho 8 Bíblias e tem dia que eu não consigo ler um versículo. Por quê, irmã Miriam? Estou cansada. Só por isso. Mas ler Bíblia não é esforço, é necessidade, é prazer. Hoje eu estava lá, irmãos, passando roupa e dizendo: Senhor, eu não quero mais servir ao Senhor como eu estou servindo. O que a senhora está fazendo, missionária? A senhora está pecando. Não, irmãos, eu sinto que nos últimos dias eu estou mais reclamando do que adorando. Eu estou mais cansada do que adoradora. Quando a Bíblia diz, e diz isso com muita clareza, entenda quem quiser entender, o nosso descanso não é aqui. Por quê? Porque, pastor Jabas, nós fomos alistados para uma guerra, crente, e na guerra ninguém descansa. Na guerra a gente guerreia, na guerra a gente luta, irmãos. Se você dormir na guerra, você nem acorda, porque você é ferido, é baleado. E aí eu pergunto para nós, que somos servos do Senhor, irmão, será que a gente está mesmo preocupado com o mundo espiritual? Isso é real. O mundo carnal, ele chama muito mais a nossa atenção. Por quê? Porque a carne nós vemos, espírito nós sentimos. O mundo espiritual é de dentro para fora. Agora eu pergunto para nós, irmãos, dá para entrar no mundo espiritual sem ser amigo do Espírito? Como é que é transportado para o mundo espiritual sem uma intimidade com o Senhor? Não dá. É artificial. A gente sapateia, a gente grita, a gente adora quando o profeta profetiza e depois passa. Por quê, irmãos? Porque é emoção, não é espírito. Espírito, a gente vai dormir no Espírito, a gente vai acordar no Espírito. E como é que dorme, irmã Miriam, e acorda no Espírito? Eu já vou acordar lembrando: ô Senhor, se o Senhor vier hoje, oxalá o Senhor me encontre adorando. A Bíblia diz: bem-aventurado se quando o Senhor vier os achar fazendo assim, o que, irmãos? Adorando. Preparo para uma vida preparada para uma vida com Deus. Quando eu leio, irmãos, Filipenses, toda a vida, e principalmente quando eu fiquei muito tempo viúva, hoje eu li esse versículo de novo, eu falei: Senhor, como eu comia esse versículo quando eu era viúva. Eu tinha necessidade. Sabia, irmãos, que eu lia tanto esse versículo na igreja, que o pastor Miriano intitulou que esse Filipenses era meu. Assim, 2:15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros
Filho de Deus inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa, entre os quais resplandeceis como astro no mundo. Por que a senhora gostava desse texto? Eu gostava tanto, irmãos, de lembrar que eu tinha milhões de olhos olhando para mim e que eu precisava ser irrepreensível. O que é isso, irmãos? Irrepreensível é alguém olhar para mim, para você, e saber qual é o tipo de Senhor que você serve. É alguém, irmãos, olhar para a tua vida e saber que você é cidadão do céu. Isso é estar preparado para morar com o Senhor. Porque a Bíblia diz que nós fomos gerados em pecado. Em pecado fomos concedidos. A Bíblia diz que, irmãos, todo dia o pecado nos rodeia. Todo dia eu e você está sujeito a errar. E você já parou para pensar? Errar bem na hora que o Senhor estiver para nos chamar. Passou a oportunidade. A Bíblia vai dizer que quando as virgens escutam o barulho, elas se apavoram. Irmão, se elas não tinham reserva, oh, aleluia, porque elas não acordou um pouco mais cedo que as que tinha, e feca lavaçou de cobrias, ai, porque elas não se lembrou que se ele demorasse em acabar o que tinha, ou porque não observou que as demais tinha algo sobrando, aleluia. Quando eu penso em reserva, irmãos, eu começo a pensar naquele crente: ora por mim, me ajude em oração, ora por mim. Sabe o que é isso, irmãos? Às vezes a gente fica até olhando a reserva do irmão e o véu rasgou, né? O véu rasgou. Eu tenho acesso, você tem acesso, nós temos acesso. E sabe o que eu me alegro? É quando o Senhor diz que Ele não tem filho querido, todos são igual. E a Bíblia ainda diz assim, que Ele não faz acepção de pessoa. Eu vou entrar e dobrar o joelho, Ele vai me ouvir. Você vai entrar, dobrar o joelho, Ele vai te ouvir. Se pecou, dobrou o joelho, arrependeu, Ele vai perdoar e vai ouvir. O que é isso? É consciência que essa preparação é particular. Da irmã Miriam, Deus vai requerer algo. De você, Deus vai requerer algo. Irmãos, de cada um na face da terra, Deus tem um negócio diferente. Oséias 6:3 vai dizer assim: olha, conheça e continue conhecendo ao Senhor. Sabe qual é uma forma de estar preparado para morar com o Senhor? É conhecer o projeto que Deus tem com você. E isso, irmãos, não tem pastor santo, não tem líder santa que possa te contar. Eu posso ver o dom que há em você, mas saber o que Deus quer com você é só você e Deus. A gente está numa geração de tanto acômodo, irmão, que chega a agravar a fé da gente. Eu estava fazendo o documento que eu vou dar para os irmãos, vou ver se eu consigo na terça-feira, e eu estava lendo para o pastor, e cada vez que eu lia para alguém, aquilo parece que aplacava no meu coração. E eu dizia: Senhor, aonde está o desejo do povo em te agradar? Não é agradar nós, irmãos. Nós estamos aqui no empurrão, doido para vazar. É sério. Por obediência, não é por causa de vocês, não. É porque tem hora que nós temos a nossa vontade. E Ele chega e impera a vontade dEle. O tolo desobedece, o sábio permanece. Paga o preço, mas fica. E eu colocava naquele papel, o Ronaldo até brincou comigo, né, Ronaldo? Sem pressão nenhuma, só tem Bíblia lá, irmão. Tem mais nada naquele papel. Bíblia para todo lado. Mas cada texto, os irmãos não têm noção o quanto eu orei para imprimir só 2 folhinhas.
E eu dizia para o pastor, a gente tem que fazer algo que funcione, aleluia. Porque, irmão, se Deus disse que tem talentos, é porque tem. Se Ele diz que quer usar, é porque Ele quer usar. Porque senão Deus mandava deixar e mandava outro monte. Isso é muito sério, irmãos. Mas nós estamos sempre esperando para conhecer a vontade do nosso Deus, como bem nos aparecer. Eu disse que tem algo que eu não concordo mais. Eu já concordei, irmãos, mas eu não concordo mais com a famosa frase, sabe qual, irmã Marcelene? Deus entende. Não concordo mais com isso, irmãos. Por que, missionária? Porque eu fui para a Bíblia. Se Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, quando nós estamos largados, irmãos, Deus entende o quê? A Bíblia diz que Ele é perfeito, soberano, exigente. Jeremias 48:17, se não me falha a memória, vai dizer: maldito aquele, maldito aquilo que não é vendido, que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tem noção, irmãos, o quanto Deus tem me cobrado pela obra que Ele tem confiado em minhas mãos? E vocês acham que eu posso dobrar o joelho e dizer que a culpa é de vocês? Porque a minha parte, ninguém de vocês vai poder fazer. É a minha parte. A parte de cada um dos irmãos aqui, ninguém vai fazer. Porque é a sua parte. É o que Deus colocou na sua mão para fazer. Estar preparado para encontrar com o Senhor, irmãos, é sentar numa cadeira como essa e prestar o seu culto de adoração, sabendo que você está adorando com excelência. Estar preparado para morar com o Senhor é ter convicção da sua identidade. O que é, irmãos, ter convicção da nossa identidade? Ninguém pode usar o nosso RG. Se usar e a polícia pegar, é bandido, cadeia. Já pararam para pensar diante do Senhor? Quando o Senhor olha para nós, eu imagino, irmãos, o Senhor olhando para nós e dizendo assim: olha, missionária Miriam, eu te escolhi e eu te separei e eu te dei um dom para você dar fruto na terra. E se perguntar, como disse o pastor aqui: ô minha filha, e qual fruto você tem dado? Isso é identidade cristã, irmãos. É, irmã Marisete, a gente saber para que a gente foi chamado. Não, missionária, Deus me chamou para mim ficar aqui. Não está na Bíblia. Isso que é incrível. Não está na Bíblia. Hoje eu li na Bíblia, existe vasos de honra e vasos de desonra. E o meu coração interpelou com o Espírito Santo: Senhor, mas por que vaso de desonra, irmãos? Quem quer ser desonra aqui? Alguém quer ser desonra aqui? Na casa do Senhor? Se tem uma coisa que anima o nosso ego, é a honra, não é? A gente, até quem é mais tímido, fica assim: ai, não gosto de elogio. Mas o ego fica gordo. Por quê, irmãos? Porque é natural da nossa carne. Aí a Bíblia diz que uns vão ser de honra e outros são de desonra. E na hora eu me lembrei da mensagem que a irmã Misiara pregou, não sei que dia, quando ela disse assim: é uma escolha. E eu pensei no meu coração: Senhor, ser um vaso de honra é uma escolha. Por que é uma escolha? Porque se eu andar nos preceitos do Senhor, eu vou honrar o Senhor. Tem como estar preparado para morar no céu sem dedicação, irmãos? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Por que será, presbítero Cícero, que 5 virgens tinham reserva? Será que não era porque elas eram mais atenciosas? Será que talvez, irmãs, não era porque elas se dedicavam, eram mais inteligentes? E pensaram: olha, Igor, eu imagino as 5 prudentes pensando assim: olha, eu já vou levar um pouquinho a mais. Porque o noivo não diz que ela vem, casamento sempre tem atraso. Aleluia!
E se ele demorar, eu não posso estar uma noiva apagada. A nossa vida vai ser sempre, irmãos, uma escolha, assim como morar no céu e morar no inferno. Existe como estar preparado sem ser um crente disciplinado, irmãos? Sério? Dá para ser, irmãos, crente assim? Eu penso que tem hora que o Senhor marca um momento com a gente para perguntar para a gente: ei, que tipo de cristão você tem sido? Sério, irmãos? Ontem eu estava conversando com uma missionária de Ponta Porã e ela dizia: missionária Miriam, eu estou tão cansada, um desejo que o Senhor sopre um vento. Ainda brinquei com ela, falei: cuidado com o pedido de vento, vai que vem um forte, você não aguenta a estrutura. Ela não queria que Deus soprasse um vento e me tirasse dessa igreja, eu não quero mais cuidar. Aí eu falei: ô minha amiga, deixa eu te contar um negócio. Nunca esquece que a nossa vontade não é a vontade do Senhor. E nem sempre, quase nunca, Ele aceita a nossa negociação. Aí eu disse: por quê? Ela disse: porque eu estou muito cansada. Aí eu contei para ela, irmãos, que lá em Caldas Novas, quando nós estivemos lá ministrando para a esposa de pastores, eu cheguei para uma irmãzinha, uma senhora, eu acho que ela tinha uns 60 e poucos anos, lá no almoço, e perguntei para ela: irmã, a senhora está cansada de pastorear? Aí ela disse assim, irmãos, e para mim foi um tapa na cara. Ela disse assim: minha filha, quanto mais eu sofro, mais eu amo cuidar de alma. Aí eu falei: e a senhora tem algum problema de saúde? Eu precisava de uma escada. Aí ela disse assim: nem vou te dizer para não te frustrar. Quanto tempo a senhora pastoreia, missionária Miriam? Eu falei: tá, um pouquinho, só tem 7. Ela falou: minha filha, então vai ter que esperar Jesus voltar. Eu, aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? Ela sabe que Deus entregou algo valioso em suas mãos, e uma missão para levar até o final. E eu te pergunto, encerrando esta mensagem: o que Deus te entregou é para deixar no caminho, ou é para levar até o final? Mas eu nunca vi na Bíblia Sagrada o Senhor dizer que vai dar para chegar se arrastando. A Bíblia diz que Estevão, quando estava sendo apedrejado, irmãos, e eu nem imagino a irmã Miriam lá no lugar dele, a Bíblia diz que ele olha para o céu e diz: eis que veio os céus abertos. Eu entendo, sabe o que, irmãos? Estevão nem as pedradas sentia mais, porque o que está reservado lá não se compara à glória que nós pensamos ter aqui. Última coisa: preparação para morar com Jesus. Eu preciso ter, e essa tecla a partir de agora, irmãos, eu vou bater até Jesus me levar, vontade própria. Para me preparar para encontrar com Jesus, eu tenho que ter vontade de morar com Ele. Sabe o que acontece quando a gente fica pelejando com quem não tem vontade de morar com o Senhor, irmãos? A gente corre o risco de não ver a terra prometida. A gente fende a pedra. A gente desanima no caminho. Esforço e santificação. Não tem como estar preparado para morar com Jesus sem se esforçar. Sabe o que eu vejo ali em Josué primeiro, irmãos? Eu vejo quando o Senhor, e eu acho lindo esse texto. Toda vez que eu estou muito baqueada, eu gosto muito de ficar lendo e relendo, como se eu quisesse gravar Josué primeiro. Porque sabe o que eu imagino, presbítero Elias? O inchaço de Josué, quando o Senhor chega nele e diz assim: olha, aonde pisar a planta do teu pé, eu vou te dar. Irmãos, você já imaginou? Eu não vou te deixar. Assim, ele sabia do Deus que foi com Moisés.
Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Irmãos, se Deus chega e diz isso para nós, a gente já sai gritando. Ele era um homem onde todos podiam olhar e dizer: olha a promessa de Josué. Aí ele diz assim: ô Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Essa é a promessa que eu te fiz, mas para ela cumprir é contigo. Você quer se colocar sobre os seus pés? Você quer curvar a tua cabeça e se perguntar qual é o tipo de preparo que você está fazendo, irmãos? Que tipo de preparação eu estou tendo para encontrar com meu Senhor? Eu quero orar com você e eu vou passar para o pastor. Que tipo de preparação tem sido a minha e a tua? Ou melhor, perguntando, quantas vezes no dia nós temos pensado que pode ser o último dia? Pode ser hoje a última vez. Você viu como é fácil a gente gastar um dia todo pensando nas nossas frustrações? Irmãos, como é fácil pensar em decepção. Meu Deus, como é fácil pensar em fracasso. Como é fácil, irmãos, pensar: meu Deus, o que seria da minha vida se eu não tivesse feito desse jeito? Ou se eu não tivesse agindo assim? Ah, se eu pudesse voltar, não sei onde eu estava, acho que foi na padaria, que a menina falou para mim assim: ah, Miriam, se eu pudesse voltar 20 anos, eu brinquei com ela, eu falei: eu não queria 20, 10 estava bom. Aí depois eu fui para dentro e pensei: o que eu ia fazer há 10 anos atrás, irmãos? Estava lá em Caldas comendo capim pela raiz, ia fazer o quê? Sabe o que é isso, irmãos? O nome decreto para isso é ingratidão pelo dia que Deus nos ofereceu para fazer diferente. Aleluia. Enquanto nós estamos querendo voltar, o Senhor está dizendo: ei, eu estou te dando a oportunidade, vai para frente. Aleluia. Porque voltar não podemos, mas prosseguir é a oportunidade hoje, irmãos. É só hoje. Curva a tua cabeça e fala com o Senhor. A gente está precisando de orar, irmãos. Sabe o que é orar? Orar é conversar com o Senhor. Aleluia. Orar é despejar no altar do Senhor as nossas mazelas. É contar para Jesus, aleluia, que o que nós queremos nós não fazemos, mas o que não queremos estamos fazendo todo dia. E isso pode de fato tomar a nossa coroa. Deixar de fazer aquilo que Deus nos outorgou a fazer pode fazer nos perder de fato a nossa coroa. Senhor Deus do céu, nós sabemos, Senhor, que hoje o Senhor nos deu mais uma oportunidade de missões, e não sabemos se no próximo mês teremos outra, Senhor. Talvez a nossa oração tenha sido repetitiva, dizendo: eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero melhorar. Mas, Senhor, o que temos feito para de fato melhorar diante dos teus olhos? Não podemos pedir o que o Senhor já nos deu, que é a oportunidade de estar dentro da tua presença. Tu nem nos dá do Senhor o livre-arbítrio de escolher ser adorador por excelência ou não. Mas eu quero te pedir nesta noite: venha com o teu bálsamo do alto, venha arrancar as frustrações do nosso coração, que tem nos impedido de ver as bonanças que temos em estar na tua presença, Senhor. Quantas sepulturas tu tem fechado por amor a nós? Quantas vezes, Senhor, tu tem dado livramento por amor, por misericórdia e não por merecimento? E nós continuamos lá, Senhor, querendo algo que nem sabemos o que é, e buscando o que nem sabemos o que encontrar. Mas a tua igreja está aqui, Senhor. Estamos de cabeça curvada, estamos de olhos fechados. Em nosso coração arde o desejo de algo sobrenatural da tua presença.
alegria para servir, alegria para adorar. Senhor, que o Senhor nos permitir vida amanhã, que nós sejamos hoje transformados pelo teu poder, para que isso reflita amanhã em nós, a nossa volta, que não percamos nenhuma oportunidade de falar do teu nome, como temos sido relaxados em anunciar o teu nome, em dizer que o Senhor salva, que o Senhor cura, batiza com o Espírito Santo e leva para morar no céu, Senhor. Precisamos ser moldados por ti. Trabalha em nós, Senhor. Trabalha em nós da maneira que tu queres, porque nós queremos estar preparados para o encontro que é inevitável, Senhor. Encontrar contigo é inevitável, e nós não queremos, ó Deus, nos apresentar de mãos vazias. Toma nossa semana nas tuas mãos, toma os nossos dias nas tuas mãos, Senhor, e completa a boa obra que tu começaste em nossas vidas, para que possamos ser gratos e adoradores por excelência, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, só um instantezinho, quero chamar aqui a irmã Rabeme e aí o Oscar, né? Estaremos orando por eles, estarão se aliançando ao santo matrimônio na sexta-feira, minha filha. É na sexta-feira, né? E vocês estão sobre a cobertura espiritual da igreja, da casa do Senhor, né? E isso é dádiva, é dom do Senhor. Eu quero desejar para vocês, né, nesta oração, a oração da segurança, da fecundidade, que a semente ela só vem de Deus, que está em Salmo 127, no versículo 3, que, minha filha, eu quero desejar para você isso aqui. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveiras à roda da tua mesa, a sua família. Eu quero desejar para você, Oscar, todas essas bênçãos que está no versículo 5, na mão de um homem valente. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Amém? Vocês tomam posse disso? Crer nisso? Então sexta-feira é o dia mais feliz da história de vocês, que é o dia do santo matrimônio. Eles decidiram casar de uma vida singela e simples, e nisso estará todas as bênçãos do Senhor. Amém? Eu quero que a igreja se estende a mão para cá, em nome de Jesus, que eu vou estar descendo para estar orando por eles, em nome do Senhor. Pode se ajoelhar aqui, por favor, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós aqui apresentamos a vida da Rabê, a vida do Oscar, meu Deus, sobre esse casal. Na sexta-feira, Senhor, eles estarão no santo matrimônio ali